essa live hoje é para apresentar um dos módulos dos cursos da ABC, né, o módulo prático, e ele está meio ligado com a parte teórica que está sendo dada pelo Geraldo Ribeiro, mas ainda é independente, então dá para fazer só esse curso ou fazer os dois. Né, o curso com o Geraldo Ribeiro é online, é teórico, né, ele se aprofunda mais nos conceitos envolvendo a captação de som e as outras coisas. A ideia desse curso prático, né, gravando o som do curta, é botar a mão na massa mesmo, né, é pegar nos equipamentos, né, aprender a lidar com eles e gravar filme, né. A proposta do curso é a realização de 4 curtas-metragens que são pré-produzidos, produzidos e pós-produzidos pelos próprios alunos da ABC, mas só que sob a supervisão dos professores, que são super profissionais, né? Então, essa parte prática, ela é super legal, eu recomendo bastante, porque é uma oportunidade de você fazer o filme e contando ali com a ajuda, né, das pessoas que entendem, que estão na área há muito tempo. Então, eu super recomendo. Eu estou na área sou técnico de som há um tempo já, mas tenho pouca experiência, por exemplo, em edição de som. E eu fiz o curso de edição de som com a Maria Morici e foi super ótimo, né, nesse ano mesmo. Então, tive a oportunidade de editar os curtas, né, e com a supervisão da Maria. Eu tinha uma dúvida, ela falava o que fazer, esse tipo de coisa. Então, a proposta da ABC, dos cursos da ABC, é super interessante, não estou puxando o saco, mas é uma proposta super interessante. É uma oportunidade super legal, com um preço razoavelmente acessível, né? Bem acessível se pensar em outros cursos de cinema. E daí é isso. Bom, a ideia como o curso está agora, né, a partir do finalzinho agora já de agosto, vão começar a rodar os curtas, né, desse trimestre, são 4 curtas-metragens. E a ideia, assim, é presencialmente fazer um treinamento, né, com as pessoas, com os alunos, com os estudantes que quiserem participar, embarcar nessa jornada. Né? Então, a gente vai ter um período ali para a gente conhecer os equipamentos, conversar sobre eles. E ao longo dos fins de semana, né, que os curtas são gravados aos fins de semana, né, geralmente sábado e domingo, mas a filmagem principal sendo no domingo, né, de cada curta. E a ideia é colocar a mão na massa mesmo. Eu vou estar lá no set de filmagem com todo mundo, ajudando a fazer a captação do som, tirando dúvida e lidando ali com as coisas que surgirem no set de filmagem. Eu não sei as pessoas que virão fazer o curso, né? Não sei se as pessoas já têm alguma experiência ou não. Eu preparei uma apresentação aqui para mostrar o que, de forma geral, a gente vai acabar abordando ao longo dessas semanas, né? Para vocês terem uma ideia de tudo que envolve a ideia de captação de som, o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa se preparar. Então, eu vou dar uma geral por cima, passando tópico por tópico, e daí, se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta e tal, é só falar no microfone. Bom, só introduzir um pouco da ideia de som direto, né? Tem um filme que o pessoal, muitos professores recomendam porque ele é super didático, né? Para a gente entender a importância do som no cinema, né? Que é o Cantando na Chuva. Né? O Cantando na Chuva é um filme que retrata ali a transição do sistema industrial hollywoodiano, né? De produção cinematográfica, a transição do cinema mudo para o cinema sonoro. E né, nessa brincadeira de transição do mudo para o sonoro, ressalta a importância do sonoro, né? Que a gente começa a ver as coisas que implicam, né? Como que é o formato do filme com o som. Então, eu super recomendo para entender a importância do som, assistir esse filme. E já é logo a partir aí dos anos 20 e 30 que essa função de captação de som
chega para o cinema e chega de forma definitiva. Está aí até hoje, é uma parte fundamental do audiovisual, né? Digamos aí 50%, né? 50% imagem, 50% som. E essa função de captar o som, ela foi se transformando, mas ela já é bem antiga na tradição cinematográfica. A forma que a gente vai pensar, que vai lidar mais nesse curso, ela começa a se estabelecer de forma mais determinante ali nos anos 50, com a chegada dos gravadores magnéticos, que são gravadores portáteis, né? Na época é portátil bem entre aspas, porque eram gravadores que pesavam em torno de 30, 35 quilos. Né? Mas para você ter uma ideia, antes precisava de um caminhão, né? Literalmente um caminhão de equipamento de som, e mais um outro pequeno caminhão só para fazer a alimentação de energia. Né? Então tem uma grande transição ali no começo dos anos 50. E essa estrutura de ter um técnico de som direto com um gravador colocado em si, ou com uma pequena mesa no set de filmagem, ter um microfonista e um assistente e um segundo assistente de técnico de som, é algo que começa a se estabelecer nos anos 60 e vem muito da tradição do cinema documentário, né? Mas aí a ficção, documentário, tudo andam junto e essas coisas foram se estabelecendo. Mas essa ideia de ter o técnico de som e o microfonista, que é o formato mais convencional hoje para se captar som em set, ela já está estabelecida ali desde os anos 60. E daí isso, o que a gente precisa, né, começar agora mais de fato, o que a gente precisa fazer para captar o som? Né, a primeira coisa é entender o gravador e aprender a configurar o gravador. Né? E aqui eu vou falar de coisas bem práticas mesmo, né? Porque a ideia nossa é botar a mão na massa. Então, beleza, estamos no set agora, o que eu tenho que fazer com o gravador? Né? Então, assim, o procedimento assim, básico, vamos dizer, quando eu vou fazer um filme, a primeira coisa que eu vou fazer é o cartão de memória. O cartão de memória é onde vai ficar armazenado todo o áudio que você coleta no set de filmagem. Então, esse cartão não pode apresentar defeito, senão você perde a diária, você acaba com toda a produção daquele dia. Né? Então, você tem que checar, né, se o cartão de memória está funcionando. E a primeira coisa é formatar o cartão. Todos os gravadores têm uma função, quando você coloca, ele pergunta, você deseja formatar o cartão? E geralmente sim. Né? Quando a gente começa a fazer uma diária, o padrão é você formatar para ter aquele cartão limpo, para não ter confusão depois quando você for passar o material para pós-produção. Então, passo número 1 é esse. E vocês estão vendo direitinho o slide? Sim. Sim, dá para ver. Existem aí umas configurações que são meio recomendadas, não precisam ser necessariamente seguidas, mas recomendadas. Quando você compra um cartão de memória para gravação, ele apresenta como se diz, uma taxa de velocidade aqui, de gravação. O padrão recomendado de segurança é 95 megabytes por segundo. Mas isso não quer dizer que cartões com menor velocidade não façam bem o trabalho. Né? Então, mas assim, quando você for comprar o cartão, é bom atentar para essa velocidade e não só pelo espaço de armazenamento que ele tem. Então, isso é uma coisa importante da gente checar. E aqui eu coloquei 16 GB pelo seguinte, gravadores de entrada, gravadores mais simples, que não são profissionais, muitas vezes não suportam cartão de memória com capacidade acima de 16 GB. Então, a gente tem que ficar atento a isso, simplesmente o gravador não vai reconhecer. Gravadores já de porte profissional, daí não tem muito problema em relação a isso. Né? Então, é sempre atentar para essas duas coisinhas, a velocidade, né, e o espaço de armazenamento. Então, comprando essa configuração, tendo um cartão desse aí, você pode ficar tranquilo. 16 GB dá para filmar tranquilo uma diária. Raramente você vai chegar perto dos 16 GB, a não ser que rode sem parar o tempo todo, mas mesmo assim. E daí, beleza. O segundo passo, né?
o microfone registra esse som que está acontecendo, mas o gravador processa aquilo digitalmente. Quando a gente processa digitalmente, existem alguns padrões para o formato desse arquivo, né? São padrões estabelecidos assim por convenção, por consenso, por padrão da área, né? Então, não vou entrar em questões muito teóricas, mas assim, a gente vai ter que ir lá nas configurações do gravador e colocar 24 bits e 48 kHz de taxa de amostragem. Então, assim, checamos o cartão de memória está funcionando, o segundo passo é a gente configurar o gravador para armazenar os arquivos, para processar os arquivos nesse formato. A outra coisa é a gente vai configurar. Oi, Maria, tudo bem? Então, daí a gente configurou, botou lá, né, que é o padrão convencional, 24 bits, 48 kHz, e daí ele vai gravar, seleciona para gravar em WAV, em Wave, e daí tem uma outra opção, né, gravadores profissionais, né, geralmente eles vão gravar tranquilamente o que a gente chama de multifile ou arquivo polywave. O que isso significa? Vamos dizer que eu estou gravando com 3 microfones ao mesmo tempo. Então, eu estou captando de 3 fontes diferentes, estou ligando em 3 entradas diferentes do gravador. Só que quando você configura para salvar em Polywave Multifile, ele vai gerar um arquivo único, Wave, que vai conter essas 3 pistas separadas dentro de um mesmo arquivo. Ou seja, daí quando esse material for para pós, na hora que jogar esse arquivo, ele vai abrir os 3 canais. E daí vai ficar a cargo do pessoal da pós escolher um canal ou outro, ou, enfim, fazer a manipulação que for mais interessante para o filme. Isso em gravadores profissionais. Em gravadores de entrada, né, que os famosos, por exemplo, da Zoom, o H4, o H5, eles não oferecem a opção Polywave. Desculpa, eu estava falando multifile, mas é multipista, tá? É multipista e Polywave. O Zoom, ele não oferece essas opções, H4 e H5, que são os gravadores mais convencionais de entrada, né? E daí a opção que vai sobrar vai ser, no H5, é o multifile. O que acontece? Vamos dizer que eu estou gravando com 3 microfones, a diferença é que ele vai gerar 3 arquivos em vez de um. Então, quando for para pós, a pessoa da pós vai ter que carregar 3 arquivos ao mesmo tempo. Ou seja, é uma diferença simples, mas só que dificulta um pouco o processo da pós. Mas são coisas que não dá para superar se você não tem um gravador profissional, né? E o H4, por exemplo, ele nem faz o multifile. Ele faz 2 arquivos estéreo e dá um probleminha. Isso aí tem que resolver na pós, conversar com o pessoal. Mas, enfim, resumindo, né? A gente vai lá, quando a gente vai configurar o formato dos arquivos, a gente tem que colocar 24 bits, 48 kHz, gravar em mono e preferencialmente em multipista ou polywave, tá? E ainda nas configurações existem 2 parâmetros, né, que o pessoal sempre assunto, né, entre o pessoal que está começando a captar som, o pessoal que já capta som, que é o limiter e o low cut. O que é o low cut? Né, também chamado de high pass filter, ou passa alta. Ele corta frequências graves, ou seja, na hora que o microfone está registrando, o arquivo não vai registrar aquela frequência que você vai determinar. Por exemplo, eu vou lá e configuro, ativo o low cut e falo para ele cortar de 80 Hz para baixo. Né? Geralmente a voz não vai estar abaixo de 80 Hz. Então, se tem um som muito grave acontecendo lá, o técnico de som pode escolher por colocar o low cut. Né? Já vou voltar a isso aí, só estou explicando mais por cima como funciona. E além disso, uma outra possibilidade comum nos gravadores é o limiter. O limiter é um processo de compressão que evita, né, de certa forma, ele atenua o problema do som estourar, né, de clipar. Então, ele faz um processamento ali que não vai deixar a onda distorcer muito, ou seja, não ficar idealmente como se gostaria de registrar.
Bom, são duas configurações que vão encontrar praticamente em todos os gravadores, mas só que daí cabe ao técnico de som escolher usá-las ou não, né? E o low cut, eu particularmente, e tem muitos técnicos de som que pensam assim também, eu particularmente não uso, mas assim, existem situações que se pode usar. Tá? Porque acontece, aplicar o low cut não é um processo difícil na pós, né? Na edição de som, na mixagem, enfim. Porque é simplesmente um tipo de filtro que você coloca lá e vai cortar. Então, se o editor de som sentir que aquele som grave, contínuo, está atrapalhando, ele vai lá e simplesmente corta, né? E se eu corto já no registro, eu posso perder uma riqueza de som, eu posso perder sons que eventualmente podem acontecer, que podem interessar para a narrativa. Então, a princípio, logo de cara, assim, eu não gosto de usar low cut, né? Mas existem situações, vamos dizer, que você vai gravar um podcast, né? E o som que você grava no podcast, ele tem que vir mais ou menos pronto já, como se tivesse que operar uma certa mixagem logo na locação. E tem um som grave lá que você escuta e que você acha que está ali numa frequência tal. Então, você pode tomar a opção, assim, como se você souber que não vai ter um editor de som profissional trabalhando, se vai ser um negócio que o videomaker vai resolver, pô, vou botar o low cut que daí eu já corto esse problema logo de cara. O que me importa é só o conteúdo da voz do cara, não me importa também muito a qualidade dessa voz. Então, é uma situação que daí eu vou lá e ligo o low cut, né? Mas, geralmente, em filmes, né, em cinema, assim, é muito raro o técnico de som escolher por usar o low cut. O limiter, ele vai variar. Assim, técnicos de sons profissionais, tem técnicos de sons que usam, tem técnicos de som que não usam. O que acontece? Gravadores básicos de entrada, eles têm um limiter que não são de boa qualidade, né? Eles fazem um processamento digital. O que acontece? Se o som estoura, está muito, muito alto, a onda já entrou no gravador, analogicamente. E daí ele faz uma atenuação digital antes de gravar o som efetivamente no cartão de memória. Não fica uma qualidade boa. Claro, você não vai ter o material completamente clipado, mas também não vai ter uma qualidade excelente. Já gravadores profissionais, eles têm um processamento, um limiter tanto analógico como digital e às vezes até híbrido. Então, quando entra aquela onda forte, já analogicamente ele já atenua. Então, você tem uma qualidade do limiter muito melhor. Mas assim, para que situação que é importante o limiter? Se a gente está num set de filmagem que a gente conhece o roteiro, a gente viu o ensaio, a gente sabe que o ator não grita, a gente sabe que não tem nenhum barulho específico. O melhor das coisas é você não precisar contar com o limiter, é você controlar o volume de entrada daquilo para aquilo não estourar. Mas existem situações que você não tem controle. Vamos dizer que o filme tem fala improvisada. Vamos dizer que o ator não é muito previsível na sua fala. De repente ele pode dar um grito e pode estourar aquilo. Se você tiver sem o limiter, você pode perder aquele material e vai ter que fazer o take de novo, né? Então o limiter é uma coisa que você tem ali na manga, mas você não pode contar com ele. Você tem que controlar isso daí no volume de entrada dos microfones, né? Então, resumindo, né? O low cut depende muito do contexto do tipo de produto audiovisual ou só sonoro, e também de você saber se vai ter um processo de pós-produção legal ou não. E o limiter, de fato, é uma escolha muito do técnico de som direto, né? Técnico de som direto que gosta de gravar com um volume mais alto, geralmente ele não abre mão do limiter. Tem técnicos de som que são mais precavidos e jogam o som um pouquinho mais, uma entrada mais para baixo. Então, geralmente, eles não utilizam o limiter. Mas é coisas que a gente vai pegando ali com a experiência, né? Então, vamos lá, continuando. Esse primeiro passo que é configurar o gravador. Passamos pela importância de formatar o cartão de memória, de configurar em 24 bits, 48 kHz, configurar para gravar em multipista ou polywave preferencialmente. Falamos sobre essas duas configurações que estão presentes em quase todos os gravadores. E daí entra o passo de ajustar a monitoração, né? Que é como você vai escutar aqueles microfones que estão registrando o som ali do mundo, do set de filmagem. Existe uma opção que, assim, ela
muitos técnicos de som usam, eu sempre uso assim, né? O que eu faço? Tenho nas configurações do gravador, o que eu faço? O boom, que é o microfone direcional, geralmente eu jogo todo para o ouvido, para o lado esquerdo. E isso não tem a ver com a forma que o arquivo é gravado, tá? Não quer dizer que se eu configurar a monitoração para ir para o lado esquerdo, não quer dizer que vai ser gravado do lado esquerdo do canal, né? Então eu jogo o boom do lado esquerdo e jogo os lapelas, né, que são os microfoninhos, eu jogo para o lado direito. E por que isso? Porque isso me facilita para resolver eventuais problemas. Né? Se eu estou escutando que está tendo um problema, está tendo um chiado, está tendo não sei o quê, e eu sei que está do lado esquerdo, pô, eu sei que esse problema está no boom. Se eu estou escutando do lado direito, eu sei que é um dos lapelas que está dando problema. Daí eu desligo um lapela, checo. Daí ligo e desligo e ligo o outro. Daí checo. Daí é um jeito de eu conseguir mapear eventuais problemas que eu estou tendo com a microfonação. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de você acompanhar o que está sendo gravado. Né? Se me interessa mais o som do boom, se eu como técnico de som, quero mais monitorar o som do boom, porque eu acho que é ele que vai importar naquele take, eu posso tirar de leve o lado direito e ficar só com a monitoração da esquerda, por exemplo, né? E ver se está valendo, né? Se eu ver que está no meio da cena e começou a dar chiado no lapela, pô, eu falo, antes de comunicar que está dando problema, que vai ter que refazer, eu dou uma tirada no lapela e vejo se o boom está legal. Se o boom está legal, pô, vamos tocar, depois revisa o material e eventualmente se comunica para o assistente de direção se tem que fazer ou não, ou se valeu, né? Então, é uma configuração super importante para a gente ter controle das coisas que estão acontecendo diante dos nossos microfones. E não menos importante é a alimentação, né? Como que a gente vai colocar energia nisso daí. De forma geral, né, sempre existem essas formas de alimentar o gravador. Né? São pilhas AA ou pela própria rede elétrica, com baterias NP, que são essas mesmas que usam em câmera fotográfica, em câmera filmadora, e algumas têm também para USB. Gravadores simples, como o Zoom, H5, H4, você só consegue alimentá-los com pilha AA e por cabo direto na rede elétrica. Né? Gravadores profissionais, você tem todas essas opções. E isso é importante, porque consome energia. Né? A bateria vai embora. Né? Uma bateria, se você está gravando no set, ela não vai durar ali, se você... Depois eu vou explicar mais isso, mas ela não vai durar muitas horas. Então, você tem que ter bateria, você tem que pedir para a produção deixar você tranquilo em relação à suplementação de energia, para você conseguir trabalhar tranquilo. Senão, você fica lá mais preocupado com o negócio acabar a bateria do que se preocupar com o som efetivamente. Né? Como dizem, né? Acabar a bateria no meio do take é justa causa. Né? Então, a gente tem que se precaver disso daí. Beleza, essas são, assim, os gravadores têm 1 milhão de opções, né? E isso aí a gente só descobre de gravador para gravador, é ler manual mesmo, é pegar, sentar a bunda e de menu por menu, opção por opção. Mas essas configurações aqui são as essenciais. Se a gente quiser gravar e a gente configurar só isso, a gente já consegue deixar o gravador pronto para começar a diária. Né? Daí, beleza. A gente falou do gravador, e daí a outra parte importante são os microfones. Né? Sem eles, a gente não capta o som. E um set básico, né? Vamos dizer, aquele padrão que é legal, que já dá para fazer filme tranquilamente, é um microfone direcional. Né? Geralmente ele tem esse formato, esse aqui é o clássico da Sennheiser, o 416, ele é fabricado pelo menos, aí, se não me engano, a Maria pode me corrigir, mas há uns 30 anos acho que ele já está na crista da onda aí, né? Pelo menos, né? Então ele é um clássico, sim, né? Então assim, ele é pau para toda obra, assim, ele não vai te deixar na mão, ele aguenta lugar com umidade, ele é bom para externa, ele faz direitinho interna, então, assim, ele é um dos microfones mais queridos aí pelos microfonistas e técnicos de som direto. E daí, geralmente, além do microfone direcional, a gente trabalha com 2 sistemas sem fio de microfone lapela. Né? Esse aqui também é um outro clássico da Sennheiser, né?
o pessoal usa bastante. Esse aqui em si é o microfone. Aliás, o microfone em si está dentro de toda essa estrutura. Ele é pequenininho, um pauzinho aqui dentro. Essa parte aqui, inclusive, a gente consegue... Vocês estão vendo o slide, né? Tá. Consegue tirar essa partezinha. E esses daqui são... É o sistema sem fio, né? Aqui a gente tem o transmissor, que é onde vai o microfone lapela plugado, e o receptor, que é a partir daqui que a gente conecta no gravador. Eu já vou voltar para isso aí. Então, o microfone direcional, né, que o pessoal geralmente chama de boom, né, chama de shotgun, ele é um microfone, chama direcional porque, geralmente, o seu melhor eixo de captação, ele sai direto aqui dessa parte, ou seja, em linha reta para cá. É o melhor eixo de captação dele. Né, e ele atenua os sons vindo das laterais. Né? Então, é por isso que se chama de direcional. Ele pega um pouco da traseira, mas assim, o forte dele é essa parte frontal, principalmente exatamente no eixo dele. Mas assim, para a gente utilizar o microfone direcional dentro de um contexto de curta-metragem, de filme, a gente precisa de alguns acessórios. Né? E esses são os acessórios padrão. Né? Essa aqui é o que a gente chama de pistola com sistema de amortecedor. Né? Aqui está o microfone. E por que esse amortecedor? Ele vai atenuar os possíveis ruídos de movimento. Então, se você está movimentando o microfone, você não vai escutar o barulho dele se mexendo, porque é um microfone muito sensível. Né? Então, esse sistema de amortecedor é essencial para você captar um som mais limpo. Né? Aqui do lado esquerdo dele, essa estrutura aqui, que parece uma colmeia, é o blimp, né? O pessoal chama de Zeppelin. Né? Então, você coloca em volta disso. Isso usa em locações, em sete de filmagens que tem bastante ruído, quando você não está no estúdio. Então, ele ajuda a atenuar os ruídos. Né? Então, se você estiver numa externa e estiver ventando muito, ainda você coloca isso aqui que a gente chama de dead cat, que daí ele vai dar uma segurada no vento. Né? Nessa pistola, a gente conecta a famosa varabum. Né? Então, aqui na pontinha tem uma rosca que você conecta aqui na base da pistola. E aqui tem uma fotinha aqui, né? Aqui está sem o Zeppelin, né? Mas aqui é a varabum conectada aqui no sistema de amortecedor. E para conectar esse microfone, esse sistema no gravador, geralmente se usa o cabo que a gente chama de XLR. XLR é fêmea, com a saída com uma ponta XLR fêmea e uma macho. A fêmea, geralmente, você conecta no microfone, né, e a macho vai entrar no gravador. Ou seja, esses são os acessórios básicos para a gente conseguir fazer a operação do boom, para o microfonista conseguir trabalhar adequadamente. Como eu estava dizendo, esse microfone, né, ele é um microfone muito sensível, são microfones que a gente chama de condensadores. Então, ele tem... As membranas dele mexem muito facilmente com qualquer movimento. E ele tem, por ser muito delicado, geralmente eles precisam de alimentação, né? Alguns desses microfones, não é o caso do 416 que eu mostrei para você, você pode botar pilha neles mesmo. Né? Mas, geralmente, os gravadores têm essa ferramenta que chama o Phantom Power, que é uma alimentação que ele joga para a entrada do XLR no gravador. Então, ele vai alimentar o microfone por aquela entrada. E o que acontece se a gente não ligar o Phantom Power? Simplesmente o microfone não funciona. Então, não adianta conectar o microfone lá e não ligar o Phantom Power, né, no caso de microfones direcionais condensadores, que ele não vai funcionar. Então, tem que ficar atento a isso. Botou, colocou, plugou o microfone, vai lá nas configurações, fuça e acha onde que está lá, ligar Phantom Power na entrada tal, né, onde tiver o microfone direcional. Beleza. Daí, ali, montamos lá e já plugamos, já temos o gravador configurado, agora já plugamos o microfone direcional com todos os acessórios da Varabum. E daí tem o sistema sem fio de lapela. Né? Como eu estava dizendo, ele vem com essas duas caixinhas, né?
esse aqui é o transmissor, é onde que a gente liga o lapela, geralmente para uma entrada P2 ou 3,5 milímetros. E esse conjunto, esse transmissor, esse lapela que vai no ator. A gente vai esconder isso daqui lá no ator. Essa outra caixinha vai ficar com o técnico de som direto, junto com o gravador. Ela vai receber por ondas de rádio o que está sendo captado nesse microfone. E dela, né, eu uso um cabo que vai ligar o gravador. Esse cabo, geralmente, a saída dos receptores são P2, e daí pode ter... daí você conecta no gravador com um XLR macho, ou pode ser P2, P2. Né? Se o gravador, eventualmente, lá esgotou as suas entradas XLR, por alguma aventura, você vai lá e dá para colocar P2, P2. Então, assim, para o sistema lapela sem fio funcionar, você precisa desses equipamentos aqui, desse tipo de cabo. E daí, o que a gente tem que fazer? Né? O sistema sem fio nada mais é que um sistema de rádio. Então, você tem que sintonizar. Então, você tem que gerar uma frequência de comunicação e receber essa frequência de comunicação. Então, nas configurações, aqui você vai lá selecionar uma frequência. Daí, beleza, você setou. Daí, você vai no outro equipamento, no receptor, e coloca a mesma frequência. Então, a gente tem que configurar primeiro, senão o sistema não vai funcionar. Então, a gente sintoniza na mesma frequência. Vai aparecer geralmente aparece uma luz verdinha, indicando que eles estão sincronizados, sincados. E daí, beleza, eles estão se comunicando. E daí, a gente vai ajustar os volumes, tanto do transmissor quanto do receptor. Então, se o ator fala muito alto, vou botar um volume mais para baixo, senão aquilo vai ficar estourando muito. Se o ator fala baixinho, a gente joga o volume um pouco mais para lá do transmissor. E tudo isso tem nas configurações aqui. Então, assim, sistema sem fio. Primeiro passo, sintonizar na mesma frequência para ele funcionar, para se comunicar. Segundo, ajustar volume, né? Ajustou o volume do transmissor, dá uma checada no receptor se está recebendo legal. Ele vai gerar umas ondinhas, vai gerar um gráfico aqui que você consegue ver se está estourando ou não. E daí é importante. Se o transmissor estiver estourando, ele vai acender uma luzinha vermelha. Então não pode estourar, a gente tem que ficar atento a isso, deixar configurado certinho, porque a gente vai deixar isso com o ator. A gente não vai poder ficar mexendo o tempo todo. A gente colocou lá, ficou no ator. E daí é isso. E daí a gente liga no gravador, e daí a gente tem um sistema lapela, a gente repete o procedimento com outro sistema de lapela. E daí, como é um sistema um pouco mais complexo, porque ele tem ondas, porque ele funciona sem fio, ele pode estourar e dar problema em 3 lugares diferentes. Né? Ele pode dar problema no transmissor, ele pode dar problema no receptor e pode dar problema no gravador. Então, a gente tem que checar muito bem antes de colocar o lapela no ator, porque ele pode estar estourando no transmissor e daí ele vai estourar todo o resto. Ele pode estar estourando no receptor e no transmissor está bem, e daí ele compromete a gravação. Ou ele pode estar estourando só no gravador. Então, a gente tem 3 volumes para ajustar quando a gente lida com o sistema sem fio. Mas não é algo tão difícil, né? É uma questão ali, existem uns volumes padrão, né? Quando a gente estiver no site de filmagem, eu vou dar essas pequenas dicas, assim, mas existe um certo padrãozinho para não dar errado. Daí você brinca um pouco em torno desses parâmetros que são meio convencionais. Os lapelas também são alimentados por pilha AA, então você tem que ter bastante pilha, você não pode se preocupar, porque aquilo lá vai ficar com o ator por muito tempo. Então, você tem que ter pilhas boas que durem bastante, e tem várias reservas, né? Porque consome bem também. Então, isso é super importante. Tá claro, gente? Tá muito atropelado? Tá de boa? Então, beleza. Configuramos... Como que foi? Configuramos o gravador, preparamos os microfones e plugamos eles no gravador, né? Ô, Renan, Oi. só fiquei com uma dúvida do transmissor, porque tem uma certa distância também que não pode ultrapassar, né? Senão, ou não. Sim. Se ficar muito longe o lapela do transmissor. Sim, se ficar muito longe, pode começar a falhar e eventualmente parar de funcionar. Então, o alcance deles não é muito grande, mas isso varia de sistema para sistema. Um sistema desse Sennheiser, que é padrão, assim, você consegue um excelente sinal ali
poxa, 30 metros você consegue, assim, tranquilamente, mas vai até mais, assim, se você dá para apertar para, tipo, 80 metros ali, mas talvez já comece a ter alguns probleminhas. Mas assim, é muita coisa, né? não, acho que até 30 metros é tranquilo, então acho que não... Mas assim, quanto mais perto, melhor, sem dúvida, né? Ainda mais, por exemplo, isso depende da região. Se você está num lugar tranquilo, que não tem muitas ondas, não tem interferência, poxa, é tranquilo, você pode ir mais distante. Mas, por exemplo, você está gravando numa Paulista, em São Paulo da vida, pô, lá já vai ser difícil achar uma frequência. Se você achar e ficar longe, a chance de ter interferência é muito grande. Então, o uso de sistema sem fio em grandes cidades, em ruas muito movimentadas, em centros comerciais, é um pouco complicado, né? Que há muita disputa dessas frequências sem fio. Respondi? Ou... Sim, com certeza. Daí, beleza. Daí a gente tem que ver como que a gente faz a microfonação, né? Existem técnicas para a gente... Porque não adianta ter um super sistema, tá tudo funcionando, se a gente não souber para onde apontar o microfone, não souber como colocar os lapelas, né? Então, é uma parte super importante. Então, em relação ao mic direcional, né, ao boom, a primeira coisa, né, pode ser bem óbvia, mas vou passar por ela, é estar atento ao enquadramento da câmera, né? Geralmente, a não ser que o diretor te mande fazer o boom aparecer em quadro, geralmente você não quer que o boom apareça em quadro, né? Então, a gente tem que ficar bem atento aqui, por exemplo, pedir licença da imagem do João Alves aí, do último trabalho que a gente fez junto. Aqui, por exemplo, você vê que ele não... O microfone dele está aqui, o ideal de quadro seria esse, né? Ele vai ali no limite do enquadramento. E por que, assim, tem esse problema? Porque, geralmente, o mais interessante, quanto mais próximo o microfone tiver da fonte sonora que te interessa, melhor vai ser o som, né? Você vai ter um sinal mais puro, né? Livre de outras sonoridades que estão longe. Então, geralmente, o microfonista, idealmente, ele sempre trabalha muito próximo do limite de entrar no quadro. Então, é uma função tanto do microfonista quanto do técnico de som, né? Observar isso, se comunicar com o pessoal da direção de fotografia, ver como que está no televisionamento, na monitoração. Em set de filmagem profissional, geralmente o técnico de som tem uma TVzinha do lado que ele consegue ver e ele consegue se comunicar diretamente com o microfonista. Mas o ideal é sempre estar no limite do quadro, né? Aproximar o microfone o máximo possível, geralmente da voz, né? Dos personagens. E falo da voz porque a função número 1 do técnico de som direto em produções convencionais é captar a voz. Porque a voz talvez seja o único elemento que a gente não consegue reproduzir de forma artificial. É só o próprio ator, com a própria voz dele, que consegue gravar. Então, se a gente não capta, aquela voz direito, o ator vai ter que dublar, né, fazer o que a gente chama de ADR. É um transtorno, às vezes a filmagem já acabou há 3 meses, e daí o ator tem que entrar no personagem de novo, tem que ir para um estúdio, reproduzir aquela fala sincronizada com aquilo. Então, é um transtorno. Então, assim, a preocupação número 1 é a voz, não que os outros sons não sejam importantes, mas a voz, por uma questão da logística de produção do material audiovisual, a gente tem que dar uma super atenção à voz. Então, é assim, por exemplo, quando o diretor ou assistente de direção pergunta para o técnico de som direto se o som valeu, o que ele quer saber mesmo, de fato, é se a voz está legal, né? E se a gente fala que não valeu, é porque justamente deu algum problema na voz. Então, a voz sempre ocupa, nessas produções convencionais, o plano principal de preocupação do microfonista e técnico de som direto. A outra coisa que tem a ver, está relacionada, né, com isso, mas e daí a outra coisa fundamental, é o que a gente chama de eixo de captação. Né? A gente falou que os microfones que a gente usa no audiovisual geralmente são direcionais. Então, a melhor captação dele vem dessa direção, que é a própria direção do formato dele. Né? É mais importante essa direção tá certa do que a proximidade. Pode parecer estranho, mas,
por exemplo, é mais interessante esse microfone estar aqui, direcionado certinho na boca, do que ele estar aqui, por exemplo, apontando para baixo. Ele vai captar melhor aqui. Então, quando define o quadro, né, da filmagem, o microfonista e o técnico de som vão ver o que vale mais a pena. Vale mais a pena a gente aproximar mais ali no limite do quadro, ou vale a pena a gente pegar um ângulo melhor, mais distante, mas que a gente vai conseguir um eixo melhor, né? Então, essa é uma preocupação central, né? Então, é o que a gente chama de captar no eixo, né? Com a voz no eixo. E editores de som profissionais e mixadores, cara, em 2 segundos eles falam para você se a voz, a Maria, acho que a Maria não está mais aqui, mas em 2 segundos eles falam para você, isso aí está fora de eixo. E muitas vezes eles pedem, comunicam para o pessoal responsável da pós-produção que vai ter que fazer dublagem, porque está fora de eixo e não conseguiu resolver para ficar legal. Então, assim, primeiro passo, não deixar o boom entrar no quadro. Segundo passo, deixar a voz no eixo. E tá no eixo é direcionar para a boca, que é da onde sai o som, né? Então isso é fundamental. O microfonista não pode esquecer disso. Existem outros cuidados, né? São detalhes, isso geralmente a gente percebe de locação para locação, mas a gente geralmente tem que tomar um cuidado com reverberação. Tem situações que é praticamente impossível de lidar, mas geralmente salas muito quadradas, né? Paredes e tetos paralelos, né? Assim, sem colchão, sem almofada, sem cortina. São ambientes que, quando você fala, reverbera muito. E quando você está captando o som, aquele som vai ficar circulando e o microfone vai captar diversas vezes. Então, você tem que estar atento, às vezes, para colocar um cobertor, para mudar a angulação do microfone. Esses tipos de detalhe. E, claro, o resto é experiência, são coisas que a gente vai pegando no próprio set de filmagem. Mas, assim, esses são principalmente o cuidado com o enquadramento da câmera, né? A gente vai aprendendo também como são as câmeras, como são as lentes, para a gente ver. A gente tem que saber, por exemplo, quando o diretor de câmera ou o operador de câmera falar um plano geral, né? A gente tem que saber o que é um plano geral, a gente tem que saber o que é um plano fechado, a gente tem que saber o que é um close, a gente tem que saber o que é uma pan, a gente tem que saber o que é um tilt, porque só assim o microfonista, o técnico de som direto, vai conseguir posicionar o microfone da melhor forma possível. Né? E o eixo de captação, né? Que é aquele negócio para a gente conseguir captar o melhor som possível. Então, é direcionar de fato o microfone direcional para a boca do personagem, né? Que está falando. E daí tem os lapelas. Né? Os lapelas, diferente dos microfones direcionais, são aqueles microfones que a gente chama de omnidirecionais, ou seja, eles captam em todas as direções, de forma igual. Né? Então, não importa, vamos dizer que a cápsula dele está para cima, mas só que você pode botar de ponta cabeça no ator, que não faz diferença, ele vai captar igual 360 graus. E antes de falar especificamente sobre a colocação de lapelas, um assunto importante é o respeito e cuidado com o ator e com a atriz. Porque a gente vai estar em contato com o corpo de uma outra pessoa que a gente não conhece, né? A gente vai estar tocando a pessoa muitas vezes de forma íntima, né? E, obviamente, né, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, tem que ter todo o respeito do mundo, e não só isso. A gente tem que deixar o ator e a atriz confortáveis também com a nossa presença e com a gente mexendo no corpo deles, né? E uma das coisas que eu acho essenciais é sempre ter uma pessoa acompanhando. Então, assim, nunca lapelar um ator e uma atriz sozinho. Você e a atriz ou o ator. Né? Sempre chame alguém, né? Pode ser, pergunta para alguém no set ali se está de bobeira, pergunta para alguém do figurino, para alguém da direção de arte, preferencialmente uma mulher para acompanhar, especialmente se você estiver lapelando uma mulher, né? Pede gentilmente para alguém do set de filmagem, fala assim, vou lapelar tal atriz, você pode vir comigo para acompanhar? Isso dá segurança para a atriz não se sentir insegura, não se sentir invadida, e
E dá também uma tranquilidade para a pessoa que está lá pelando. Você fala assim, pô, tem gente testemunhando aqui. Então, assim, é bom para todo mundo, né? Garante um conforto para todos os lados, evita eventuais problemas de assédio, de vários problemas. Então, assim, cara, colocar a lapela, respeito, cuidado com o ator e sempre ter uma testemunha, sempre ter uma pessoa presente para deixar todo mundo mais confortável, não ter problemas. Isso para mim, é fundamental. Beleza. Passando isso, a gente tem que grudar esse microfoninho pequenininho, né, na pessoa. E geralmente as opções são colar na própria pele do ator, colar na roupa que ele está utilizando, grudar no cabelo, na orelha, tudo vai depender de como ele vai aparecer em frente à câmera, de quais serão os movimentos dele. Então você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo no filme para você conseguir fazer, para colocar a lapela no melhor lugar possível. Acessórios são muito importantes aí. O acessório, o profissional que funciona, que não vai dar problema, são os adesivos que a gente chama de sticks, undercovers e overcovers. Muitas vezes a gente só fala overcovers, mas enfim, são os 3 nominhos. Né? Esse aqui é o stick, né? Um adesivo, né? Você pode colar na roupa. Aqui está na roupa, na parte de fora, mas a gente pode colocar na parte de dentro também da roupa do ator ou da atriz, né? Então a gente grudou isso, tirou o adesivinho. Aqui é o microfone lapela, a gente gruda o lapela nele. E por cima, aqui no caso, é um undercover. Né? Então a gente pega e bota por cima e fica assim. Ele fica protegidinho dentro da roupa. Né? Esse undercover, o que é? É um negócio, ele tem uma textura que vai atenuar o problema de raspar. Né? Então ele não vai gerar vai diminuir esse eventual barulho de atrito. Né? E daí tem o overcover, que ele é mais peludinho, ele pode ser usado para fora da camisa, ele vai atenuar vento e tudo isso mais. Ou seja, assim, a gente tem que arrumar alguma forma de colar esse microfone no ator ou na atriz. E a forma mais profissional é usar esse tipo de adesivo. Infelizmente, são adesivos caros, geralmente a produção não gosta de comprá-los. São descartáveis e enfim, mas é sempre bom conhecer, né? Então, são os sticks, undercovers e overcovers. Não tem muito segredo, a aplicação dele é super simples, ele não deixa resíduo no microfone lapela, ou seja, não fica cola no microfone, então ele ajuda, inclusive, a preservar o material, né? Manutenção dele. Mas, enfim, como é um material caro, geralmente a gente tem outras opções. Tem essa fita Walker Tape, que é a fita para grudar cabelo, mega hair, cola capilar, né? Tipo, é uma fita, ela não é da mais barata, mas é mais barata que os sticks, né? Ela é uma fita super forte, né? Ela vai colar mesmo e ela não faz ruído. Então, nesse sentido, ela é super boa. Lado negativo, ela gruda mesmo. Assim, então, ela gruda muito. Então, na hora de tirar, você tem que tirar com muito cuidado, porque você pode machucar a pele da atriz, você pode danificar a roupa que ela está usando, e ele deixa resíduo no microfone. Ou seja, na hora da produção é ótimo, mas na hora de tirar o material, que daí é o problema, né? Então, mas é uma opção mais barata. As outras opções, que são, assim, em último caso, é usar silver tape e fita crepe. Né? Mas, assim, não é recomendado porque produz muito ruído, gera muito ruído, faz muito barulho mesmo. Mas, infelizmente, é o que, fora do circuito profissional, é o que a gente acaba tendo que lidar. E durante o set de filmagens, vou explicar direitinho para vocês. Tem um macetezinho de como, tipo, dobrar a fita para fazer, tipo, um casulinho pro microfone lapela, daí para grudar. Daí eu explico direitinho, presencialmente, que é mais fácil, é o jeito que você dobra a fita. E daí ele vai funcionar basicamente como o stick e o undercover. Né? Você vai colar por dentro da roupa, na gola, enfim, onde que for melhor, dependendo do plano que vai ser filmado. Enfim, essas são as 3 opções. A melhor é sempre essa primeira que eu falei para vocês. Mas, além disso, dá para usar grampos, por exemplo, dá para colocar
lapela. Se a atriz ou o ator tem um cabelo grande, dá para esconder atrás aqui. Se a pessoa parecer pelada com pouca roupa, não tiver opção, a gente vai ter que se virar, jogar um lapela para sair aqui no meio do cabelo. Não deu de jeito nenhum, a pessoa é careca e está pelada. Pô, vai ter que achar um jeito de colocar o microfone perto dela. Então a gente vai achando soluções. E não tem jeito, essa é uma coisa que a gente só vai saber ali na hora que estiver acontecendo. Né? A gente pode prever, eu vou falar um pouco mais para frente disso, a gente pode prever esse tipo de situações. Né? Mas enfim, e daí, em relacionado ao lapela, tem ainda um outro acessório que é super importante, né? Ele ajuda muito, que são as cintas para o transmissor. Né? São umas fitas elásticas, né? Elas são confortáveis, bem macias, elas têm um velcro, ela tem um lugar para encaixar, né? E você pode botar na cintura, na coxa, na canela, onde que for mais conveniente de acordo com a roupa que o ator ou a atriz estiver usando e o que for aparecer do corpo dele. Então, é um acessório que super ajuda. Se a gente não tiver, a gente vai ter que fazer de outra forma, colocar no bolso, né, da pessoa, passar um outro tipo de fita, grudar. Geralmente eles têm uma alcinha atrás, né? Então essa alça a gente encaixa em alguma parte da roupa dos personagens da atriz. Então, beleza. Esses são os acessórios para a gente fazer acontecer, né? Para a gente lapelar a atriz, né? E aqueles cuidados que eu já falei do microfone direcional. Outra coisa que é importante, o técnico... Posso fazer uma Claro, pergunta? claro. Por favor. Não só com relação à lapela, porque eu já percebi também que algumas pessoas tentam afastar ele, não deixar colado no peito, porque isso dá uma vibração, é isso? Na verdade, não, você tem razão. A vibração, na verdade, é o bater do coração, né? Ah, Então, você vai pegar mesmo, tum, 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 você vai pegar essa batida. entendi. Então, tem ator que é gelado, o cara é tranquilão, você nem escuta, o cara tá ali atuando nervosão com batimento a 60. Mas, assim, já tem ator que funciona mais com adrenalina, o batimento dele fica alto e forte, cara, e se tiver no peito, você vai escutar, vai sair, não tem jeito. Então, assim, eu falei que pode grudar na pele do ator, assim, mas preferencialmente é sempre na roupa, né? A gente evita colocar um pouco na pele e nessa região do peito, muitas vezes tem esse problema do coração, né? Mas às vezes também é o único lugar que a gente tem de opção de colocar. Então a gente vai ter que testar, né? Ver como funciona, né? Mas sim, se tiver opção para tirar fora do peito, jogar mais para perto da boca, né? Se tiver gola, bota escondido. Vocês estão me vendo, né? Uhum. Então, tipo, bota embaixo da gola aqui, entendeu? Bota um pouco mais para cima. Então, quanto mais perto da boca, sempre melhor, né? De qualquer forma. Então, uma forma de evitar, mas foi muito bem colocado. É super comum você tá lá e escutar o batimento cardíaco do ator. Super normal acontecer quando tá na região do peito. E é bom sempre ter uns acessórios, o técnico de som direto. Na verdade, geralmente é o assistente, né, que fica com esses equipamentos, mas em produção de baixo orçamento ou sem orçamento, geralmente o técnico de som acaba tendo que fazer um monte de coisa. Então, geralmente ele sempre tem uma tesoura, né, uma fita crepe e um feltro. Né? São coisas que, se der problema lá e tiver que cortar uma fita, se tiver que grudar alguma coisa em algum lugar, ele está preparado. E o feltro é super legal quando vai ter, por exemplo, uma cena que o personagem, sei lá, imaginar um exemplo, ele está levantando de uma cadeira e a cadeira faz um puta barulho, né? Então, o assistente percebe, puta, vai dar merda isso. Ele vai lá e cola o feltro embaixo dos pés da cadeira e atenua esse barulho, né? Então ele consegue prever ali que vai dar merda algum barulho e coloca o feltro, porque o feltro daí vai tirar esse ruído excessivo. Então, assim, ele pode ter 1 milhão de outros acessórios, né? Geralmente ele carrega o que a gente chama de... Caramba, esqueci o nome agora. Guaiaca? Esqueci o nome agora. Que vai ter 1 milhão de acessórios. Vai ter grampo, vai ter, tipo, 1 milhão de fitas, vai ter tesoura, vai ter
E, além disso, vai ter máquina de soldar se der algum problema com fio, ou seja, 1 milhão de coisas para assim, não ter problema, para não atrapalhar a diária, né? E beleza, né? Configuramos o gravador, plugamos os microfones, a gente já colocou os lapelas, a gente sabe como microfonar, e agora a gente tem que saber escutar esse som que está sendo captado no set, interpretá-lo e conseguir ajustá-lo. Então, a primeira noção que é a mais importante é a relação sinal-ruído, né? Nessa relação, o sinal é aquilo que a gente gostaria de captar e o ruído é aquele som indesejável para a narrativa. Então, a gente fala que uma captação boa, ela tem uma alta relação sinal-ruído, ou seja, a gente está captando bastante sinal e pouco ruído. Então, esse é o parâmetro, assim, né? A gente tem que ter em mente. O que a gente quer tem que estar mais alto, em termos de volume, e o que a gente não quer tem que estar mais baixo. Muitas vezes a gente não consegue eliminar isso, mas a gente tem que ter em mente que esse é o objetivo, né? Esse vai ser o material mais interessante de entregar para a pós-produção. Eu vou voltar isso daí daqui a pouco, só falar desse. Tem um problema, né, que os sistemas, todos eles, sem exceção, eles produzem ruído interno. Então, o gravador ele tem um pré-amplificador, que é o que amplifica o sinal que vem do microfone para conseguir gravar como arquivo de áudio. Esse pré-amplificador, ele tem um ruído interno, um ruído próprio, e ele sempre vai existir. A partir do momento que você botou para gravar, ele vai ter aquele ruído interno. A gente não tem como escapar dele. O que acontece? Gravadores bons, profissionais, eles têm um ruído muito baixo, muito baixo. Então, a gente praticamente ele pode passar batido num set de filmagem ou em ouvido não muito bem treinado. Então, ele vai chegar... Então, ou seja, a gente, com um gravador bom, a gente já começa assim, bem, porque a gente não vai ter aquele ruído logo de cara. Gravadores de entrada, H5, H4, da Zoom, eles têm um ruído interno, assim, logo de cara, né? Muito alto, muito alto. A gente ligou ele, cara, já escuta. Assim, Mas, assim, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar sempre com os materiais que a gente tem em mãos para fazer o melhor filme possível, né? E, assim, um macete, por exemplo, quando o pré-amplificador gera muito ruído, geralmente a gente não deixa o ganho muito alto, ou seja, o volume de entrada a gente não deixa muito alto, porque geralmente é exponencial. Quanto mais volume você der, mais chiado ele vai ter. Então é muito melhor investir numa captação melhor, né? Falar para o microfonista se aproximar mais do sinal, falar para ele estar certinho no eixo e diminuir o volume de entrada, porque daí a gente vai conseguir um sinal bom com menos ruído do próprio amplificador do gravador. Então a gente tem que estar atento, na hora que a gente liga o gravador e começa a testar, a gente tem que dar uma sacada de quanto que é esse ruído base. E bom, a gente tem esse ruído e tem os ruídos externos. Né? Os ruídos externos, eles podem ser de diferentes formas. Né? Se é um documentário feito na rua, cara, esquece, os ruídos externos, eles vão existir e você não tem como lutar contra eles, né? Se é um filme de ficção e está numa locação, cara, também esquece, vai ter ruído pra caramba, né? Sempre tem. Quando você está filmando num apartamento, barulho de elevador, ar-condicionado do vizinho, entrada e saída do portão, cachorro do vizinho latindo, avião passando, motoqueiro passando na frente, motorista de carro passando na frente, buzina, jogo do Flamengo, fudeu, entendeu? E tem a situação ideal, que é a situação de você filmar no estúdio, que daí você vai ter um ruído super baixo. Mas o fato de ter ruídos externos não quer dizer que você precisa esquecer deles, né? Então, assim, com um tipo de microfonação, com um controle legalzinho do volume, a gente consegue atenuar todos esses volumes externos, às vezes esperar para, na hora que o diretor pede som, você dá uma esperada se estiver passando algum barulho muito forte. Então, são formas da gente ir contornando esses ruídos externos, né? Numa produção de ficção que está numa locação que não é estúdio.
E é claro, a gente tem que revisar o material, principalmente quando a gente está fazendo ficção e locação, né? Então, a gente tem que estar atento ao que está sendo gravado, e daí, se o seu técnico de som não tiver firmeza sobre como, ali na hora, já que foi perfeito o som, ele vai lá e revisa o material, vê se está tudo ok, vê se os ruídos que estão lá não atrapalham, ou seja, porque existem ruídos que vão atrapalhar mais e ruídos que vão atrapalhar menos, né? Ruídos que vão atrapalhar mais são ruídos que estão na mesma faixa de frequência da voz. Então, pô, barulho de cigarra, barulho de moto. Então, assim, eles competem muito com as frequências da voz. Então, se passar alto, cara, vai interferir. E se não pode, né? Se não está previsto na ideia da narrativa do filme, não pode ter moto, por exemplo, não tem outra solução. Porque na pós-produção não vai ter esse tipo de mágica, não vão conseguir cortar isso daí. Então vai ter que fazer o take de novo. Ou, se o tempo tiver corrido, o diretor vai assumir a responsabilidade, mas não é uma responsabilidade do técnico de som direto. O técnico de som direto tem que comunicar para o diretor, falar, esse som não tá bom, e o diretor toma atitude, não tem problema, a gente vai fazer dublagem ou vai assim mesmo. Mas o técnico de som direto não pode deixar passar batido, né? Um tipo de coisa dessa, a não ser que tenha uma conversa específica que o diretor já acertou com o diretor e o técnico de som já acertaram. Mas o técnico de som direto tem que sempre comunicar se a fala foi comprometida, né? E deixar a decisão para o diretor ou para o produtor, enfim. Então, assim, a primeira preocupação, de fato, é manter essa alta relação sinal-ruído. Então, resumindo, é ter a fala num volume legal, no eixo, e um ruído baixo. Esse ruído, ele é ruído externo e ou ruído do pré-amplificador. Né? A solução para o pré-amplificador é sempre ter uma microfonação excelente e gravar com um volume não muito alto. Né? Ruído externo, a gente vai ter que lidar com meios que às vezes não são só de responsabilidade nossa. A gente vai ter que pedir para o platô, vai pedir para alguém parar o trânsito, vai ter que pedir para alguma coisa acontecer, e às vezes não depende da gente. A gente comunica que tal som ou tal barulho está inviabilizando a gravação. Né? E daí isso tem que ser resolvido e daí a direção, a produção toma as atitudes que eles acharem mais convenientes. Né? E aqui tem esse negócio do low cut que eu falei no começo, né? Dependendo do tipo de produção que é e do tipo de pós-produção que vai ter. E tem um ruído externo que é constante, que você sabe que está ali no âmbito, vamos dizer, dos 60 Hz, você pode ir lá e aplicar um low cut nos 80 Hz. Mas, que nem eu falei antes, né? Preferencialmente, eu não acho interessante colocar porque é muito fácil na edição de som cortar isso daí, né? Aplicar o low cut na própria edição. E daí, beleza. A gente vai estar trabalhando com 3 microfones, vamos dizer. Um microfone direcional e os 2 lapelas, né? Nesse set básico que a gente está conversando. Cada canal desse tem um input level, que é esse volume de entrada, né? De cada um desses canais. E a gente vai ter que controlar, né? Então, vamos dizer, a gente está filmando um plano lá e, cara, o ator fala muito alto. Não pode deixar estourar. Então, a gente vai ter que baixar esse nível de volume. O ator fala muito baixo, não está dando para captar legal, vai ter que gravar com um volume um pouco mais alto. Né? E na hora que a gente joga esse volume mais alto, a gente traz junto também ruído do pré-amplificador. Então, tem todas essas nuances que a gente vai ter que ir lidando ali. Então, o ator fala muito baixo e muito alto ao mesmo tempo, uma das opções é usar o limiter e jogar um pouco do volume de entrada um pouco mais baixo, né? Porque daí a gente capta de forma geral com menos ruído e na hora que ele gritar, o limiter pode dar uma segurada. É uma opção, né? Não é ideal. O legal é você achar no próprio volume algo que fique legal. Isso a gente vai fazer com lapela, com cada um dos lapelas que tiver. Se tiver um ator que fala baixo, você vai ter que botar um pouquinho mais para cima, eventualmente. O ator fala alto, a gente vai ter que colocar um pouquinho mais para baixo, sempre tomando cuidado para não estourar e também para não ficar muito baixo, porque senão essa relação sinal-ruído, se a gente grava muito baixo, o seu sinal está baixo e o ruído vai encobrir. Então, a gente dá pouca opção para o pessoal da pós, da edição de som, trabalhar com esse som, né? Trazer um som limpo, enfim. E
uma coisa que é importante não confundir é que, além desses parâmetros de volume de entrada de captação, a gente tem o volume de saída do monitor, que é aquele negócio que eu falei do monitor. Então, a gente pode botar o volume bem alto da saída do monitor ou muito baixo. Isso varia de técnico para técnico, né? Tem técnico que gosta de escutar alto, tem técnico que gosta de escutar mais baixo. Mas é importante a gente controlar aquilo e geralmente é legal, durante a diária, a gente não mudar muito isso, porque senão a gente perde parâmetro para fazer, né, a captação do som, né, de fazer a monitoração disso. Então, é legal você ter mais ou menos um volume que você se acostume e sempre trabalhar nele, né? É como criar um referencial para si mesmo do que é ruído, que de fato incomoda, o que não incomoda. E essa noção a gente vai ganhando com o tempo, de ver o nosso material gravado depois, de ver como que ficou no filme, né? Então, é algo com o tempo, mas é importante de ter em mente. E esse negócio que eu estava falando do input level, né? Do nível de entrada, a gente consegue perceber ele na representação gráfica e numérica que geralmente aparece nos gravadores, né? Aqui tem um exemplo de um gravador. Esse aqui é o painel, né? Esse aqui é só o painel dele. E o que são isso? Isso aqui são as representações gráficas, né? E aqui do ladinho, na esquerda, são as representações numéricas do volume que está entrando nisso daí, né? Primeira coisa que a gente bate o olho, cores diferentes, né? E são bem convencionais da forma que a gente está acostumado na sociedade, né? Vermelho, perigo, amarelo, legal, verde, beleza, né? Então, o que acontece? O vermelho, ele está te indicando ou que estourou ou que está para estourar. Então, não é legal. Na hora que a gente está ali monitorando o som, a gente tem o nosso próprio ouvido, a gente tem que confiar no nosso ouvido, mas a gente tem a ajuda do gráfico. Se a gente vê que aquilo está batendo no vermelho, tal canal, você fala, puta, isso aí estourou. Então, tem que cuidar disso e for fazer um outro take, eu tenho que baixar esse nível de entrada. Né? Geralmente está verde, está legal, mas o problema é se tiver verde muito baixo, eu não sei se dá para ver direito na imagem, aqui são valores, aqui se não me engano é menos 45 dB, menos 20 dB, menos 16, menos 12, menos 6 e menos 18 aqui, né? e 0, né? O que é legal? Assim, voz geralmente é super legal estar entre menos 20 e menos 12. Estou falando de um padrão, vai variar de técnico para técnico, vai depender do gravador que você está usando. Gravadores profissionais você pode gravar mais baixo, que vai funcionar legal. Então, assim, para captação é super legal você conseguir manter a voz entre o menos 20 e o menos 12. Nesse gravador aqui, ele está nessa parte verde aqui, exatamente abaixo do amarelo. Mas não tem nenhum problema se passar eventualmente do menos 12, entendeu? No final das contas, se não chegou ao zero, se não passou do zero, o seu som não estourou. Então tá tranquilo. Quer dizer, não estourou no gravador, porque pode estar estourando lá no lapela, lembra? Se a gente botar um volume muito alto no lapela, pode estourar lá no primeiro sistema, né? Mas assim, parâmetros gerais, captação legal, padrãozinha, controle gráfico ali entre menos 20 e menos 12 dB. Vai funcionar, vai dar super certo. Tá acima de menos 12, tudo bem, funciona, super legal. Só não pode deixar estourar. Né? A gente tem que deixar o que a gente chama de headroom, ou seja, esse espaço para acontecer problema. Né? Então, a gente não vai trabalhar aqui sempre no menos 6, menos 5, menos 4, porque se acontecer qualquer barulhinho extra, se somar aquela onda, vai estourar. A gente não quer isso. Então, a gente quer deixar um espaço aqui para eventualidades e não estragar o take. Abaixo de menos 20, se for um gravador profissional, ele aguenta a onda porque ele tem pouco ruído interno. Mas mesmo assim já vai começar, se você estiver numa locação, já vai começar a relação sinal-ruído a ficar menor, porque os ruídos do mundo, muitas vezes eles podem estar ali entre menos 40 dB, menos 30, menos 20. Então é basicamente isso. Você mantendo ali entre menos 12 e menos 20 é um padrãozinho geralmente que vai dar certo. Tá? E daí é um macetezinho de você controlar o volume de entrada. Tem que ir fazendo isso, não tem jeito.
E outro recurso para a gente saber se o som está rolando, e a gente tem que fazer, né? A gente dá o playback. Terminou de gravar, dá o play, dá aquela checada no som. Geralmente, assim, pelo menos a gente dá uma testada antes no começo, checa os primeiros takes, vê se está tudo ok, vê se não tem nenhum barulho que você não percebeu no momento da gravação e que está lá. Então, o playback ali é um porto seguro também para você conseguir se comunicar com os outros departamentos e eventualmente apontar algum problema e ver se sua captação está boa. Esses são todos parâmetros que te ajudam, né? Eu falei assim, não deixar muito alto, vamos dizer, se vai de 0 a 10 o input level, num gravador básico, deixa ali no máximo no 5, né? Mas isso vai variar muito, mas são diretrizes, né, para a gente já ter um start, para a gente começar a mexer. Né, o volume de saída, vamos dizer, numa escala de 0 a 100, geralmente eu deixo ali no 70, eu gosto de escutar alto, mas isso vai variar. Né? Representação gráfica, eu gosto geralmente de gravar abaixo de -12, né? Não gosto muito de ficar passando de -12, mas pode variar de técnico para técnico. São parâmetros para a gente começar a deixar o equipamento legal para a gente ficar pronto para filmar o filme. Mas assim, cara, o mais importante de tudo é confiar no ouvido. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? Não é máquina que vai assistir o filme, não é máquina, no final das contas, que está fazendo o processo artístico. E a gente tem que confiar no ouvido e tem que escutar muito. Né? A gente tem que botar na nossa vida, a gente tem que treinar nosso ouvido. Né? De fato, eu particularmente, com aulas que eu já fiz, com experiência de contato com técnicos de som, são vários que fazem, e editores de som também, fazem exercícios de escuta mesmo, né? Então, por exemplo, eu estou em casa, aqui parado, estou no momento sozinho. Nossa, eu quero escutar de fato qual que é o barulho mais longe que eu estou ouvindo. Daí você para ali, nossa, estou escutando um barulho muito longe. Daí você vê como que é esse barulho. Agora eu quero identificar o som que está mais perto de mim. Daí você para e tenta escutar aquele som que está mais perto de você. Daí você tenta, por exemplo, enumerar tudo aquilo que você está escutando. Você pega um caderninho, nossa, eu estou escutando. Cara, você vai surpreender. Na hora que você fizer a lista, você vai estar escutando 20 coisas e você acha que não estava rolando nada. Às vezes você quer saber como que é o barulho de uma lâmpada. Pô, desliga as coisas, liga a lâmpada, bota o ouvido ali. Você vai aprender o que que é o RIS, né, que a galera fala, que é esse zumbidinho. Né? Essa formação, a gente precisa de um tempo de treinamento de ouvido também. A gente tem que abrir nossos ouvidos para o mundo, para a gente conseguir confiar no nosso ouvido e conseguir saber distinguir as coisas que estão acontecendo no set de filmagem. A gente tem que saber que ruído que atrapalha muito após o processo de pós-produção. A gente tem que saber mais ou menos ali, saber se o ruído é grave, saber se um ruído é médio, saber se um ruído é agudo. Isso a gente tem que treinar e praticar, botar, assim como a gente treina nossos olhos olhando paisagem, a gente tem que parar e treinar nossos ouvidos para escutar nosso entorno sonoro, né? Entender como que é a materialidade sonora que brota desses objetos do mundo, né? Então, escutar como que é um passo, porque é muito engraçado, às vezes a gente não sabe de fato como que é um passo. A gente só conhece passo de filme, né, de assistir filme, é muito curioso, e a gente não repara no som dos passos no dia a dia. E às vezes causa estranhamento, você está com fone de ouvido ali no set de filmagem, você fala, nossa, esse passo está estranho, mas na verdade é que você nunca tinha prestado atenção num passo como ele é realmente. Então são esses exercícios, essas brincadeiras, essas experiências que a gente vai conquistando ao longo do tempo, e que vai ajudando a formar o técnico de som direto, o microfonista e todo mundo que trabalha no departamento de som. Cara, beleza, praticamente estamos pronto aí para gravar o filme. Né? Mas só que a gente pulou uma parte importante que é a pré-produção. Por que eu deixei por último? Porque geralmente, muitas vezes, o departamento de som é chamado de última hora e a gente não tem a mínima noção do que é o filme que a gente vai filmar. Né? A gente não teve conversa com os outros departamentos, a gente não conversou com o assistente de direção, a gente não conversou com ninguém. E a gente é comunicado uns dias antes, manda um roteiro e enfim, fica meio no escuro e chega lá para gravar. Mas assim, tendo a oportunidade de ter essa conversa, cara, tem que aproveitar, porque
vai facilitar seu trabalho, o resultado vai ficar melhor, você sabendo do que se trata, qual que é a ideia do diretor sobre o filme, né? Você saber que sons que importam para o filme, que forma que ele quer captar, se ele quer captar vozes mais distantes, mais próximas, mais doces, se ele quer muitos ruídos da locação, né? O contato prévio com o roteiro, você vai saber os objetos que precisam ser gravados, que tipos de som extra precisa ser gravado. Então, assim, a pré-produção, cara, é super fundamental, mas infelizmente o departamento de som é meio excluído disso, só chega ali no finalzinho. E a gente tem que saber lidar com isso, né? E saber lidar com isso envolve estar preparado para situações que surgem. Mas tem uma coisa assim que é importantíssimo, que é a visita técnica, né? Então a gente tem que vai ter um filme em tal lugar, é filmado sei lá, numa casa, em algum lugar. A gente tem que ir nessa casa, a gente tem que saber os ruídos que tem lá. A gente tem que saber se vai ser filmado de dia, a gente vai ter que vai ser filmado de noite. Porque às vezes o pessoal da produção fala assim, não, um lugar super tranquilo, super silencioso, daí você chega lá, tem uma cachoeira. O cara não pensou que a cachoeira pode ser um puta barulho forte, né? Então, a gente fala, pô, tem uma cachoeira. Daí você fala com o pessoal da direção, ó, tem uma cachoeira, vocês querem filmar lá mesmo? Vai ter esse som. Vamos tentar alguma estratégia para atenuar esse volume? Vamos, não sei o quê. Ou se não, cara, uma locação, vai filmar à noite. Do lado dessa casa, ela é super silenciosa, só que à noite tem um bar. Esse bar abre das 6 à meia-noite. Cara, daí, pô, o bar tá aberto. Então a gente tem que fazer essa visita técnica, a gente tem que conhecer a sonoridade daquele lugar, principalmente, preferencialmente, na hora que vai acontecer a própria filmagem. Porque daí a gente consegue prever problemas, a gente consegue propor soluções sobre o som. Senão vai todo mundo passar perrengue, né? Principalmente a galera do som, porque vão falar que é obrigação nossa captar um som bom, vai chegar na pós, o pessoal da pós não vai conseguir resolver, vão meter pau no pessoal da pós, e na verdade o problema estava lá atrás, o problema estava lá no problema da locação, né, que não era uma locação adequada para a proposta narrativa que fizeram. Ou seja, pensaram completamente na imagem, era lindo para a imagem, mas não pensaram que o som faz parte do filme, escolheram uma péssima locação para o som. Né, e a pessoa que pode fazer isso, né, apresentar essas considerações é o técnico de som direto a partir de uma visita técnica no lugar. Análise do roteiro, eu já comentei, é importantíssimo. E, além disso, o microfonista é o cara do roteiro. Por quê? O microfonista é o cara que tem que saber as falas. Então, geralmente, a gente trabalha com um boom e tem um diálogo, tem duas pessoas. E ele tem que ficar direcionando o microfone para a boca de um ator e outro. Ou seja, ele tem que saber as deixas de cada ator. Então, assim, o microfonista ali tem que andar com o roteiro embaixo do braço, no bolso o tempo todo. Vai filmar tal take, tal plano, tal sequência, tal cena. Cara, ele tem que saber quais são as deixas de cada um para conseguir fazer virar o eixo do microfone para cada personagem. Então, assim, além da análise do roteiro, é importantíssimo saber o roteiro, especialmente o microfonista. Né? Ele tem que estar com isso daí em cima para conseguir fazer a captação dentro do eixo. Claro, tem filmes que são improvisados, as falas não são exatas, né? O roteiro dá uma guia, e daí você está numa situação mais difícil, né? Existem soluções, se você tiver equipamento legal, você pode substituir um microfone direcional, esse que é mais direcional, para um microfone que capta mais as laterais, né? Então você vai estar numa situação dessa de filme de improviso, que você não sabe quando uma pessoa fala e outra pessoa vai começar a falar, vai interromper, e ninguém sabe, na verdade, né? E daí você vai usar um microfone que capta melhor as laterais, ou seja, você deixa ele parado lá, ele vai captar bem em todas as direções. É claro que isso traz mais ruído também, mas assim, você vai garantir a fala de todo mundo. Então, assim, mas isso é quando tem dinheiro, quando se conversa com a produção, quando se faz uma análise do roteiro, você consegue propor, esse filme propõe para a produção, esse filme vai precisar de um outro microfone, porque vai ter essa parte aqui que tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo de forma improvisada. Então, você vai ter que dar um jeito ali de ter um microfone que capta legal em todas as direções, ou em todas as direções que está sendo falado. É super legal ter acesso ao shot list, né, que contém a decupagem, porque ali você consegue ver os enquadramentos, né, você consegue
já vê eventuais problemas de captação, você consegue ver se você vai conseguir usar o boom, você vai ver, conseguir perceber se é mais importante o lapela, se o lapela vai ter mais importância naquele momento. Enfim, são todas questões da pré-produção que vão facilitar completamente isso lá no final da cadeia, na pós-produção, né? Mas, infelizmente, os produtores economizam dinheiro aqui para gastar muito depois, né? São coisas que a gente tenta dizer, né? Tipo, cara, pagar um ator depois de 3 meses que o filme acabou, não é barato, né? Não é barato. Só que eles não sabem que isso pode ser economizado, né? E outro material que não pode faltar é a ordem do dia, né? Enfim, o técnico de som vai receber, o microfonista vai receber, é a hora que você tem que chegar no lugar, é a sequência dos planos que vão ser rodados, né? Geralmente ele contém os atores que vão estar em plano, né? E aí você consegue ver quem precisa ser lapelado, a que horas e tudo mais. Então a ordem do dia é importantíssima. E daí beleza, temos tudo isso, agora daí tem toda a dinâmica de estar no set de filmagem, né? Que acontece quando estamos no set de filmagem. Primeiro, uma equipe de som bastante ideal, uma equipe com 3 pessoas, que é com técnico de som direto, e com 3 assistentes, que pode ser o microfonista ou o segundo microfonista, ou chamado também de segundo assistente. Chegamos no set, chegamos na hora que fez lá a primeira coisa, montagem dos equipamentos, né? Então, a gente vai colocar a alimentação no gravador, a gente vai fazer toda aquela checagem e configuração do gravador, a gente vai plugar os microfones, a gente vai checar todos os volumes, deixar tudo montado para a gravação acontecer. Montou os equipamentos, né? E geralmente eu coloquei aqui uma fotinho. E geralmente, quando é portátil, a gente usa um tipo de bag como esse. O gravador vai aqui dentro, né? Aqui tem um espaço para colocar os receptores de lapela. E tem uma tesourinha aqui, uma fita ali. Então a gente trabalha com isso pendurado, com fone. É um acessório fundamental para o conforto do técnico de som direto e também para praticidade, para mobilidade, para movimentação. E existem filmes que você vai trabalhar com uma mesinha de som, né? Se é um filme de âmbito mais profissional, com um orçamento maior, você vai com um carrinho de som, o técnico de som vai ficar sentado lá o tempo todo, então não precisa dessa mobilidade em estúdio, né? Mas em menores orçamentos, geralmente é importante a gente ter uma bag, alguma coisa que a gente consiga carregar o gravador. Senão a gente vai ter que deixar o gravador em cima da mesa, ficar numa posição super ruim. Então, assim, a gente chega lá, a gente vai ter que ter um suporte legal para o gravador e para deixar ele todo montado, todo certinho, com tudo organizado, para a gente saber, na hora que der problema, e vai dar problema, a gente saber como resolver esses problemas. Comentei antes, função número 1 do técnico de som direto, do microfonista, captação do diálogo. Essa aqui é a nossa principal função. Segunda função, captação do ambiente e de room tone, principalmente se for em locação. O que é isso? A gente vai ter que falar lá para o pessoal da produção, da direção, que a gente vai precisar de uns 5, 10 minutos na manhã ou pela tarde, para gravar aquele ambiente no silêncio dele, ou seja, o seu ruído base. Esse material é importantíssimo para o pessoal da edição de som. Né? Tem editores de som que acabam não utilizando, conseguem fazer com as próprias sobras dos próprios takes. Mas, assim, de forma padrão, é sempre bom fornecer esse material para pós-produção. Então, assim, captar o diálogo, captar o ambiente room tone. E daí tem o que a gente chama de wide tracks, ou som selvagem, ou só som. O que é isso? Por exemplo, a gente fez um take, o take ficou bom, não vai dar para fazer de novo, mas você sabe que a voz não ficou legal. Cara, você vai chamar o ator de canto e falar assim, vem cá rapidinho, vamos num cantinho silencioso, você pode fazer de novo aquela fala para mim? Então, você vai garantir ali no próprio set essa gravação que é só com som, que pode ser utilizado pelo editor de som, né? Isso na situação de que o take não pode ser refeito, né? Ou o take é feito num ambiente muito barulhento e vai dar errado mesmo, você chama ele para dentro, para um lugar silencioso, pede um silêncio, 30 segundos, 1 minuto, e você grava a fala dele. E você vai oferecer essas wild tracks, ou som selvagem, ou só som. Então, assim,
que o técnico de som tem que captar? Em primeiro lugar, diálogo, depois tem que oferecer esse ambiente room tone e as wired tracks, que pode ser tanto esses sons específicos dessas vozes refeitas, né, como se fosse uma espécie de dublagem ali no próprio set, e também sons que eventualmente estejam contidos no roteiro ou que o diretor peça. Ou seja, cara, é importante o som das bolhas de galão ou o som da cafeteira. Então, a gente vai lá e vai gravar à parte esses sons para poder ser aproveitado na pós, né? Então, é isso que a equipe de som direto tem que basicamente captar, a não ser que tenha outra informação direta da direção. Eu quero que você capte, pô, enfim, que vier na cabeça do diretor, daí você capta, né? Mas se não, você segue esse padrãozinho geralmente. Uma coisa importante que muitas vezes a gente esquece é ter uma boa relação com todos os departamentos, né? A gente não pode esquecer que o filme é um só, né? A gente está fazendo um filme só. Então, a gente não está ali para competir, a gente não está ali para demarcar território, a gente está ali para fazer um filme legal. Então, a gente tem que comunicar legal, e quando a gente tem essa comunicação legal, cara, o filme sai melhor, os departamentos se ajudam. Então, por exemplo, é super interessante a equipe de som direto ter uma comunicação legal com o pessoal do figurino, né? Por exemplo, se o pessoal do figurino for lá e botou uma camisa sintética branca num ator, pô, você troca uma ideia, fala assim, pô, não dá para substituir essa camisa sintética por uma de algodão? Porque acontece, a camisa de algodão gera menos barulho, então o lapela vai ficar mais legal, entendeu? Então, é uma comunicação, mas o figurino pode falar, putz, não dá, é essencial. Daí você fala, não, beleza, tranquilo, né? Então, você vai fazendo esse tipo de comunicação. O pessoal da iluminação também é importante, né? Porque não é só o microfone, o problema do microfone é entrar em quadro, né? Tem a questão da sombra da microfonação. Então, às vezes, ali você está numa cilada, tem iluminação de todo lado, você não sabe onde botar o boom. Porra, daí você dá um toque ali na iluminação e pede uma dica. Pô, cara, onde que tá aí? Onde que não pega sombra? Né? O microfonista pede essa dica ali pro pessoal da iluminação, né? E esses contatos, pô, facilitam muito a filmagem, né? Você tá ali o tempo todo, você fala com o operador de câmera, ali, você tá em dúvida de como vai ser o enquadramento, você fala, como que vai ser esse enquadramento? Qual lente que você vai usar mesmo? Eu fiquei na dúvida aqui e tal. E esse papo faz o filme fluir e todos os lados saem ganhando, porque o filme é um só, né? Então não adianta eu falar, foda-se, eu vou fazer o som do jeito que eu quiser, foda-se o resto. Não, eu posso estar atrapalhando outro departamento pode estar me atrapalhando, então a gente tem que se conversar para encontrar o meio termo, né? Também exigir o tempo todo. Ah, não, tem que fazer de tal jeito, senão não vou captar o som. Não é assim, né? Então a gente vai, às vezes você ganha, às vezes você perde na discussão. É uma negociação, né? Não tem jeito. Então a gente vai brincando com isso. Geralmente, por exemplo, um ator, ele tá numa fala que ele bate muito na mesa enquanto fala. Pô, isso daí já salta aos ouvidos do técnico de som. Ele dá um toque ali, por exemplo, no assistente de direção. Assim, putz, será que não daria para ver com o diretor? Se possivelmente ele poderia não bater na mesa enquanto ele fala? Né? Daí o diretor pode falar, não, tem que bater, e é isso daí. Não, beleza, né? Você tentou. Às vezes não é essencial para o diretor. Ele simplesmente fala para o ator não bater na mesa enquanto fala. Pô, você vai ficar com um som mais legal, né? Mas assim, você não pode exigir ganhar todas, você não pode ficar bravo porque o diretor não aceitou o que você falou, né? Então, tem que bater esse papo e ir construindo, porque assim, pô, a imagem é importante, a atuação é importante, o som é importante. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Essa relação é fundamental. Então, beleza, a gente está lá, já fez tudo, está gravando o filme, e daí tem algo que acontece que é importante ao longo de cada take, que é a produção do boletim de som. O boletim de som em gravador profissional, ele é gerado, você pode gerar no próprio gravador, ou seja, você vai lá fazer a nomeação dos arquivos e cada take que ele grava, você insere, você pode ter um tecladinho pequenininho conectado a ele, ou mesmo no próprio sistema do gravador, você digita alguma observação. Né, passou um avião nesse take, né, tipo, teve um barulho, cortou, não valeu. Então, você consegue adicionar para cada take que você grava de som, eventuais observações.
e na hora que você vai passar esse material está junto num arquivo que o gravador faz, que já tem o nome do arquivo, né, que já vai ter o nome do arquivo vai ser o nome que você geralmente coloca, que é a cena e o plano. Ele vai mudando automaticamente de take em take cada vez que você aperta REC. E você adiciona informação para cada uma dessas. Então, quando você termina o set de filmagem, o boletim de som está pronto. Ele vai junto, ele vai ser gravado no cartão de memória. Mas, geralmente, quando a gente não está com um gravador bom, ou, inclusive, tem técnicos de som que continuam preferindo fazer em papel. Né? Então, se a gente fizer um em papel, o que a gente vai ter? Né? Vamos dizer, a gente está filmando cena 1, plano 1, take 1. A gente vai anotar lá, cena 1, plano 1, take 1, o nome do arquivo, né, que o gravador que corresponde àquele take, né, vamos supor lá, XX, enfim, tem gravadores que permitem eu mudar o nome, tem gravadores que não permitem. Então, se for automático do gravador, a gente vai colocar o nome que o gravador coloca automático lá. E a gente vai adicionar a isso o que está sendo gerado naquele arquivo. Se ele é um arquivo multipista, tem que colocar lá, é um boom, um lapela e o segundo lapela. E eu tenho que colocar o nome do personagem para cada lapela e observação. Assim, pode parecer um pouco confuso, mas lá no set de filmagem eu vou levar um modelo de boletim de som, vou preencher junto com vocês, né? E é um material que é importante para a montagem, né? Para escolher os melhores takes sonoros. Então, assim, entregou o material de som direto, ele tem que vir com um boletim de som. E o boletim de som a gente preenche take a take, né? Com as observações de cada take. E esse material vai para montagem e vai depois para edição de som. E ficar a cargo deles ou não, utilizar ou não. Né? Tem muito editor de som que nem lê o boletim de som. Ele tem tanta experiência que ele confia no ouvido dele, ele não precisa ali de observações, ele é muito rápido em perceber e ele vai ali utilizando o que foi colocado na montagem e resolve. Mas assim, tem que ter. Então, boletim de som a gente não pode esquecer de ter. Eu vou passar um modelinho para vocês, modelinho que eu uso. E ele vai junto com a entrega dos sons. Né? Então, geralmente, se você fez o boletim fisicamente no papel, você vai entregar o papel. Se está uns garranchos, você vai passar limpo. Né? Você vai lá e vai digitalizar aquilo, né? Passar limpo. E o material fica no SD. O SD geralmente se entrega para o logger, né? No fim da diária. Né? E ele já vai fazer a cópia de todos os materiais, ele já te devolve ali no próprio site de filmagem o cartão, se o cartão for seu. Né? E daí com isso você encerra a diária. Pô, entregou o boletim, entregou os sons, né? Encerrou, daí o trabalho da equipe de som direto está encerrado. E, gente, acho que esse é o resumão assim, do que a gente vai lidar, né, nesse curso prático, né? Pode parecer muito corrido, pode parecer muita coisa, mas na hora que a gente tiver com o gravador na mão e com o microfone, você vai ver que vai parecer um negócio instintivo, né? Tipo, pô, a gente tem que mirar o microfone. Tem que mirar o microfone. Pô, a gente tem que estar com um volume legal. São tudo coisas que, quando você está com o material na mão, faz muito mais sentido, né? Então, eu quis só dar uma passada geral nos tópicos mais importantes, né? Principalmente nos que tem a ver com os curtas que serão gravados na ABC, que vocês vão fazer o papel de técnico de som direto, vão fazer o papel de microfonista. E é um guia, né, uma apresentação do que a gente vai ver com a mão na massa, né, ali juntos, presencialmente, no set de filmagem e eventualmente nos pré-lights, né, que é tipo uma pré-produção, uma etapa da pré-produção, exatamente anterior à filmagem em si. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida, como é que tá? Eu fiquei curiosa a respeito do som ambiente que você capta antes. Para que ele serve na pós-produção, assim? Qual seria a função dele na pós? O que acontece? Vamos dizer que a gente tem uma cena e ela tem muitos planos diferentes. Né? Então, o que acontece? As vozes desses atores, que daí
vão aparecer, quando o filme finalizado, vão aparecer que foram todos captados num espaço temporal homogêneo, uno, elas foram, na verdade, captadas em momentos muito diferentes, às vezes com horas de diferença, né? E elas vão ter, muitas vezes, sonoridades diferentes por causa dessa diferença de horário. Às vezes vai ter variação, diferença de tipo de captação, porque o enquadramento pode mudar a certo ponto, que o microfone tem que ficar numa distância diferente, né? Isso vai gerar sonoridades diferentes. E o que acontece? A gente tem que fazer às vezes tem ruído entre as falas, não estragou a fala, mas tem um ruído muito grande, né? Vamos dizer, a pessoa estava falando, oi, tudo bem? Daí cai tipo um copo, depois o tudo bem, só que está fora da fala. Continuou gravando e a pessoa responde, tudo tranquilo. Esse copo não faz parte da narrativa, então na edição eles vão cortar, por exemplo, esse barulho de copo. Só que assim, se você tá vindo um som, né? E daí você corta, esse ruído de base, inclusive a fala, ele vai ter um corte. É muito perceptível para o ouvido que teve um corte, porque silêncio absoluto, primeiro que não existe, e esse silêncio é esse rum-tone, que na verdade é um barulho constante, né? O silêncio é esse barulho constante. Se a gente simplesmente corta o material sonoro e não tem nada ligando eles, o ouvido vai perceber como uma falha de continuidade. Então, esse rum-tone, esse ambiente que a gente grava, o que acontece? A gente coloca esse rum-tone ali. Né? Isso aí que a gente pode gravar depois, porque dele vai trazer homogeneidade a isso. Então, a gente meio que encaixa esses rum-tones no meio, nesses cortes que a edição de diálogos sempre faz. A edição de diálogos sempre vai ter um monte de coisa cortada. Então, esses rum-tones, assim, deu problema, então, vamos lá no rum-tone, eu vou botar esse rum-tone aqui para deixar tudo homogêneo, né? Que o pessoal chama de fill-in, né? Que são os preenchimentos. Você pode pegar isso tanto no rum-tone quanto nas próprias sobras entre o vai som do diretor e o ação. Às vezes fica um espaço legal que você consegue aproveitar ali. Então, são materiais que a gente usa para dar homogeneidade à edição de som. Geralmente é um material bem técnico, né? A gente não usa ele de fato como ambiente sonoro na edição. Ele é um material sonoro bem para uso técnico, né? Para trazer homogeneidade, para trazer um silêncio homogêneo, se é assim que se pode dizer. Não sei se eu respondi. Tem uma coisa que eu percebo, enfim, que eu não sei como falar também, mas que é o ficar parado durante muito tempo numa posição. Para mim é complexo, assim, num certo sentido. Como é que é para você isso? Tem algum treinamento, alguma coisa? Tipo, faz um alongamento antes de começar? Porque parece, também com o olhar de fora, né? O meu olhar. Mas parece que é muito tempo que fica, né? Às vezes parado, assim, numa mesma posição, às vezes segurando um boom, que é uma coisa pesada, e tá ali. Sim, principalmente o microfonista. O pessoal brinca, né? Tem que fazer pilates, tem que fazer musculação para os braços, assim. Principalmente, cara, em documentário, em coisas que ficam rolando diretão ou em plano sequência, porque assim, você tem que ter uma força no braço mesmo para aguentar ficar segurando 10 minutos, tipo um boom ali em cima, meia hora. Claro que tem equipamentos, tem vara boom de fibra de carbono, tipo, ela pesa muito pouco, mas assim, só de deixar o braço para cima, cara, já não é trivial, né, muitas vezes, fazendo isso o dia inteiro, né, numa diária de 12 horas, por exemplo. Não é trivial, mas assim, de fato, muitos microfonistas, de fato, fazem uma musculação ali para os braços. Eles podem não falar, mas eu sei que fazem. O João é forte, né? O João é forte, acho que o cara é lutador, ele não conta para ninguém não, mas ele... O João é forte, o João aguenta ali tranquilo.
Mas de fato, cara, quando filma curta, essas coisas, geralmente os planos não são muito longos, né? Então, assim, é mais tranquilo. Mas se você está filmando um filme que tem plano sequência, tem um plano sequência de 5 minutos, tem um plano sequência de 10 minutos, haja braço, né? Então, tem que tá bem em dia ali com... Mas, claro, tem técnicas, né? Tem técnicas de microfonação. Lá a gente presencialmente vou mostrar, porque é mais fácil, né? Porque é uma coisa bem motora, é mais fácil mostrar ali na prática com as pessoas segurando. Mas tem jeitos mais interessantes de segurar a vara boom que vai utilizar melhor a estrutura do seu corpo para fazer a sustentação. Então, sim, tem técnicas. Já o técnico de som direto é mais tranquilo, assim, se ele está trabalhando com um microfonista. Né? Às vezes eu só tenho uma pessoa, ele é o técnico de som e o microfonista ao mesmo tempo. Né? Então, daí... Mas o técnico de som direto não faz exatamente... Não faz força, né? Ele fica tranquilo. Idealmente ele fica até sentado, né? Se tiver com os equipamentos... Se tiver tudo sem fio, ele só fica sentadinho ali vendo o microfonista trabalhar. Mas muitas vezes a gente está numa situação que tem que ficar se movimentando. A gente não tem um cabo bom, o cabo é curto, né? Daí tem que ficar meio que atrás, fazer umas posições muito doidas. Mas assim, assim como tem sistema sem fio para microfone lapela, tem sistema sem fio para microfone direcional também, para o boom. Então é só se você colocar um sistema ali. E daí, cara, você está completamente livre do microfonista. Você senta lá e acabou. Você só acompanha ali um negócio, né? Então, técnico de som, acho que não precisa fazer muito pilates, não. É mais tranquilo. Mas, geralmente, quem é técnico de som direto já sofreu muito como microfonista, né? Então, tipo, não é direto, virei técnico de som direto. Então, geralmente, tem essa etapa de ser assistente, né? De microfonar um pouco, que é fundamental, né, para você ir sacando quais que são as coisas importantes. E tem essa ideia de hierarquia, assim, tem. Mas, no final das contas, cara, o microfonista é um cara muito foda também, que tem que entender muito das coisas, né? Então, existe na indústria, na nossa indústria, né? Que nem a indústria, a nossa produção precária, né, artística, existe um pouco dessa noção hierárquica, mas, assim, o microfonista é um cara que é uma profissão própria, né? Não dá para dizer que, tipo, ele é um quase técnico de som direto. Não, o cara que é microfonista, ele tem que manjar de microfonar, né? E ponto, acabou. Mas então, sim. E minha relação com ficar parado, eu particularmente não tenho muitos problemas. Mas acontece alguns formigamentos às vezes. Mas isso daí poderia controlar de alguma outra forma. O que mais, gente? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, gente. Deu um problema. Tá dando pra ouvir? Tá dando sim. Nossa, nem vi que tinha mais gente. É o Alice que eu tava sem microfone e o chat tá fechado aí, eu não falei nada no começo. Tá. Mas tu falou da situação de tipo ir gravar perto de uma cachoeira e tu falou que talvez pudesse dar um jeito de atenuar o som da cachoeira. Eu queria saber o que tu faria para atenuar o som da cachoeira na situação. Cara, atenuar, tirar o som você nunca vai tirar, mas se o pessoal da produção quer fazer lá de qualquer jeito, você vai ter que vai dar um jeito, né? Tem equipamentos profissionais, o pessoal do maquinário, se você está numa produção profissional, o pessoal do maquinário vai ter alguns equipamentos para colocar lá, você vai tentar tirar a reverberação com mantas, né? Com mantas próprias, né? De isolamento acústico, né? Você vai tentar não deixar as paredes e os chãos muito secos, né? Colocar uma parede e tentar fazer o máximo de isolamento. Esse isolamento pode ser com materiais profissionais ou pode ser numas gambiarras que você coloca lá para deixar o som vir menos. De certa forma, também tomar cuidado com o volume pensar essa relação sinal-ruído, ver que volume é interessante para deixar na entrada, para ele captar melhor o sinal. Então, assim, mas não tem jeito, cara, o som está no ar, né? O som da cachoeira vai estar lá no lugar. Então, você pode tentar melhorar essa situação, mas tirar esse problema você nunca vai tirar. Né? É uma decepção, né? Mas
Não sei se eu respondi. Acho que uma resposta meio decepcionante, né? Não te dei solução. Eu não escutei você, Wallace. Tem mais algum? Não, só isso mesmo. Ah, beleza, então. Deixa eu aproveitar e perguntar. Não conheço você. Qual que é o seu interesse no curso? Assim, sei lá, você já atua na área? Como é que é? Eu faço faculdade de produção fonográfica e eu queria mais entrar na questão da pós-produção, mas eu tô no curso para ter mais uma percepção da produção mesmo, para saber como agir em certas situações na pós. Ah, sim. Ah, legal. Massa. Essa comunicação é importante mesmo, né? Tipo, o pessoal da pós estando em contato com o pessoal do som direto, dá para fazer um filme super rico, né? Se o editor já sabe que tipo de som quer colocar no filme, ele pode trocar essa ideia com o diretor, com o técnico de som direto. E o técnico de som direto pode tentar captar as coisas que o editor quer ou captar da forma que o editor quer. Então, esse diálogo é super importante. Legal que você se interessa por isso. De boa? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem tempo ainda, tá de boa. É uma parada que se dá muito na prática mesmo, né? As perguntas é difícil de vir, assim. Muitos problemas vêm ali, cara. Vem no set e não tem jeito de... Eu tô aparecendo? O que aconteceu? Tá normal, eu? Tá aparecendo só eu? Tá, beleza. São muitos detalhes, assim. Eu lembro quando eu tava aprendendo, assim, começaram a falar todas essas coisas que eu tô falando pra vocês. Eu falei, nossa, quanta coisa. Não, tô fudido, nunca vou aprender isso daí. E daí foi coisa assim, de ir pra 2, 3, 7 de filmagem. Puta, as coisas começaram a cair a ficha, sabe? Que você foi entendendo. Então, por isso que é legal o curso também da ABC, né, cara? Porque você faz o negócio na prática e tá com uma pessoa ali para te auxiliar o tempo todo, né? Para você tirar dúvida ali, né? Então, eu acho um negócio super legal mesmo, a proposta, esse tipo de proposta de curso. E é mesmo, aprender a prática tem que estar na prática, né? Uhum. Mais alguma coisa, gente? Não? Eu não sei quem está online, se o César está online, se é para encerrar aqui. Diga. Fala, César. Pô, acho que Paz. tudo na paz. Acho que a gente terminou por aqui. Não sei se quer encerrar, se você quer falar alguma coisa. Não, a única coisa que eu quero falar é que eu acho que as pessoas têm que se dedicar bastante ao som, porque, embora eu vejo que o som tem... As pessoas têm pouco interesse por uma coisa tão importante quanto essa, entendeu? Então, eu acho incrível como tem pouquíssimo interesse por isso, mas uma coisa que eu constato o tempo todo é que se o som estiver ruim, eles reclamam. Não pode, o som está muito ruim. Ah, é? Você não aprende a fazer isso. Entendeu? Então, a reclamação é o que eu vejo acontecer o tempo todo, mas eu tenho uma certa agonia contra reclamações, porque reclamar é fácil, mas vamos fazer melhorar? Vamos estar, vamos estar presentes, aprender a fazer isso, aprender a ajudar as pessoas que estão fazendo. Quando a gente for fazer um filme, a gente saber como se opera um som para poder criar sequências e momentos que não cause muita limitação para o som também ser muito bom, muito, entendeu? Porque
pessoas pensam muito em passar por cima do som. Elas criam os planos, as coisas assim, mas então nem aí pro som. Mas depois elas vão falar, pô, tá ruim, né? Tá ruim. Tá ruim, você não conhece como se faz o som e criou um plano aberto, entendeu? Com as pessoas falando lá e o cara vai botar o microfone aonde? Entendeu? Então, sabe, as pessoas têm realmente que aprenderem. Na realidade, eu acho o seguinte, o cinema é uma arte como uma orquestra, né? Ela é uma orquestra. E não adianta ter um maestro, que é o diretor, que não sabe tocar um instrumento, X ou Y. Porque o cara pode estar fazendo a maior borrada lá e o maestro não está sabendo que ele não sabe tocar aquilo. Então, se você tem uma pretensão a ser diretor, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a tocar todos os instrumentos. Porque você vai estar comandando uma orquestra. Então, saiba o que está fazendo. Porque senão o cara do instrumento troca qualquer nota e você não vai saber falar nada. Depois você vai reclamar, falar, isso ficou ruim. Você não era o maestro? Sim. Se ficou ruim é porque você não sabia. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa da direção cinematográfica, essas coisas todas, eu respeito muito tudo isso. Todo mundo quer ser diretor. Mas só que, para ser diretor, tem que levar lata d'água na cabeça, né? E saber como é que é isso, como é que funciona isso, entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista com relação a toda a técnica do cinema. Nós que fazemos cinema, entendeu? A não ser que eu não quero ser diretor, né? Se eu sou técnico de som, eu sei muito bem fazer o que eu estou fazendo, entendeu? E sei minhas coisas, mas sou técnico de som. Né? Eu sou fotógrafo, sei muito bem fazer a fotografia, entendeu? Estudo muito bem isso. Agora, jamais pretendo ser diretor, né? O dia que eu pretender ser diretor, eu tenho que saber de tudo. Não é não? Sim. Esse é o meu ponto de vista. Tem gente que não pensa assim. Né? Não, eu concordo. Que é uma coisa que eu luto há muito tempo, não é por isso, não. Eu luto há muito tempo, porque como fotógrafo, eu vejo muitos diretores não saberem as coisas, entendeu? Saber, entendeu? Ele acha que o negócio é enquadrar, dirigir o ator, entendeu? Mas tudo bem, né? Mas isso não é teatro, né? É cinema, né? Saber das coisas. Sim, é fundamental. Mesmo para quem é só também do técnico de som direto, você tem que saber alguma coisa, você tem que ter uma mínima noção de iluminação, mínima, você tem que, pelo menos tem que ter, você tem que saber um pouco de lente de câmera, você tem que saber... Sem dúvida, evidentemente. Angulação, sim. Eu, como fotógrafo, não posso iluminar uma cena, uma sequência ou uma cena, sem entender de som, porque eu posso estar iluminando de uma maneira que eu vou impedir ao microfonista colocar o microfone. Sim. Porque vai dar uma sombra na parede, porque vai dar uma sombra no rosto do ator, entendeu? Então, como fotógrafo, eu sou obrigado a entender como funciona o som. Eu não sou obrigado a entender, entendeu? A tecnologia que envolve o som num sentido profundo, né? De quantos hertz, essas coisas, isso eu não preciso, como fotógrafo, entender. Mas como fotógrafo, preciso saber como o técnico de som vai captar, o que ele precisa para captar um som, entendeu? Como ele precisa trabalhar e conhecer as ferramentas que ele tem para captar o som, entendeu? Então... Eu acho que sim, e é muito curioso, porque parece que quando a equipe de som pede alguma coisa, parece que é um favor próprio para a gente, né? Na verdade, a gente quer fazer um filme melhor. Então, esse exemplo que você deu, por exemplo, da iluminação, dela não estar propícia para o microfonista captar direito a voz dos personagens, o que acaba acontecendo? Acaba gerando gasto. O que acontece? A captação vai ficar boa,
se é uma ficção que vai circular de forma profissional, você vai ter que pedir para o ator voltar para o estúdio fazer dublagem de novo. Ou seja, você tá gerando problema de produção, né? Você está gerando transtornos, atrasando o filme, gerando gastos. Então, assim, não é só porque o som precisa ser bom em si, né? Envolve, saber de som envolve fazer um orçamento melhor do filme, né? Envolve várias questões em vários âmbitos, né? Exatamente. Às vezes quantas vezes eu iluminei um cenário, eu já iluminei. Eu não vou dizer para você que eu nunca tive. A gente aprende tendo os problemas. Eu já iluminei cenas que a luz estava linda. Eu achei que a luz estava linda e acho que está linda. Mas na hora que o microfone for botar o microfone na posição que precisava ser colocado, a sombra estava exatamente na testa do ator. Uhum. Entendeu? Então, sabe, eu fiz uma luz errada, porque eu não pensei ou eu não conhecia naquele momento as necessidades de captação e posicionamento do microfone. Eu fiz uma luz que na hora que o microfone se posicionou, estava na testa do ator. E aí? Sim. Eu errei, com certeza. Eu errei por falta de conhecimento de captação de som. Uhum. Entendeu? Então, é muito importante que todas as pessoas que estão envolvidas no processo de criação cinematográfica, né, conheçam os detalhes dessas coisas, porque às vezes você perde seu tempo criando muita coisa que não funciona. Sim, com certeza. Então é importante. Eu acho que todo mundo tem que estudar som, todo mundo tem que estudar continuidade, todo mundo tem que estudar, toda fotografia, tem que estudar todos os passos da construção de uma cena para poder, né, seguramente estar trabalhando em conjunto com outros e poder ser uma criação coletiva onde todos operam um com o outro mesmo, entendeu? Uhum. Sabe? Então é isso. Então, eu aprendi com o tempo, né, com o trabalho, porque há anos atrás não era possível eu estar aqui agora ao seu lado aprendendo como captar um som, entendeu? Naquela época eu tinha que aprender lá no set, entendeu? Errando como eu errei e com boa vontade do técnico querer me ensinar alguma coisa. Às vezes ele também não tinha tempo de me ensinar e falava, segue a tua, eu sigo a minha. A hora que der o problema, a gente briga, entendeu? Então, sabe? Sim. A gente sai no pau, entendeu? Sim. Então, esses são os problemas. Mas, enfim, maravilha. Eu acho que está tudo lindo. Agora eu vou atender aqui o mestre Faisal. Tá. Eu vou sair aqui da sessão, então? Acho que eu vou sair da sessão, então. E aí, gente? Acho que eu vou... Vamos sair, então? Bom, valeu, então. Obrigado aí. Valeu pela presença e paciência aí, gente. Espero encontrá-los em breve aí nos sets. Já é um beijo para vocês. Grande beijo.